Salve rapaziada, professor Cyrus na área novamente. E hoje, 22 de abril de 2021, seja bem-vindo a mais uma aula. E aí, vamos aos trabalhos? Na última aula de biologia, que foi num sábado letivo, que infelizmente nem todo mundo participou, estou esperando ainda as atividades de vocês, estudamos um pouco sobre a virologia, o virologista e o Instituto Gonçalo Muniz, que é a Fiocruz da Bahia. Entendemos um pouco sobre essa profissão e essa área que estuda o vírus, E também conhecemos essa instituição renomada na Bahia, voltada para o estudo também de doenças infecciosas e também doenças virais. Esse é o momento da correção da nossa atividade, tá? A atividade foi bem simples, eu pedi para vocês fazerem um post, valorizando o virologista, não só o virologista, mas todos os profissionais que atuam na linha de frente de uma pandemia, tá? Ficava a critério de cada um de vocês sobre como fazer essa atividade, beleza? Se seria de vídeo, de imagem, um GIF, um desenho, ficaria a critério. Vamos corrigir nossa atividade? Correção da atividade do dia 17/4/2021, no sábado letivo. Vimos através do material exposto acima, no caso, os links que eu deixei disponível na aula, lembra? O quão importante é o papel do virologista na missão do estudo do vírus e também a importância das instituições de estudo e pesquisa dos vírus para saber lidar com tais situação. Na aula de hoje, a atividade vai ser o seguinte: vocês produzirão um pôster informativo, pode ser uma foto, um vídeo, um GIF, um desenho, enfim, sobre o papel do virologista e dos demais profissionais que estão à frente do combate contra a pandemia e como eles são importantes para o estudo e controle dos vírus. Caso se sentirem à vontade, vocês podem postar o trabalho de vocês nas redes sociais e observar o que as pessoas comentam a respeito do assunto, Como eu falei anteriormente, seria a critério de vocês. Vocês iriam utilizar a criatividade, que eu sei que vocês são muito criativos, viu, pessoal? Só que, infelizmente, nem todos participaram da atividade. Aqueles que participaram, eu vou estar fazendo uma sequência logo após a correção das atividades que eu recebi, que com muito prazer eu fiz a correção, tá? E em seguida a gente vai para a introdução dos assuntos de hoje.
retomar o que foi estudado até o momento com relação ao vírus, seu conceito, sua característica e reprodução, tá? E aí, em seguida, a gente vai fazer uma atividade bem simples que eu tenho certeza que vocês vão tirar de letra, beleza? Iniciando a explicação dos assuntos de hoje, pessoal, vou conversar pelo conceito de vírus e aí a gente vai seguindo conforme os temas que foram trabalhados. Os vírus são organismos pequenos e bastante simples que são considerados seres vivos por alguns autores e não vivos por outros. Para se ter ideia da dimensão desses organismos, o menor vírus de que se tem registro possui apenas 20 nanômetros de diâmetro, sendo ele, portanto, menor que um ribossomo. Os vírus são conhecidos principalmente por causarem várias doenças e serem considerados parasitas intracelulares obrigatórios. Ou seja, pessoal, o vírus é um elemento extremamente pequeno, como vocês veem aí, é menor que um ribossomo, não é? E aí também divide opiniões, porque muitos dizem que ele é considerado um ser vivo. Por quê? Porque ele possui um AGN, ele possui um DNA ou um RNA, não é? Que a gente vai ver mais pela frente. Outros dizem que não é um ser vivo porque ele não consegue se desenvolver só, ou seja, ele precisa de uma célula para se desenvolver. Se ele não tiver uma célula receptora, ele não vai se desenvolver. Então, considera ele um parasita e não um ser vivo. Estrutura dos vírus. Os vírus são organismos que não possuem célula, ou seja, os vírus são acelulares, sendo sua estrutura formada basicamente por proteínas e ácido nucleico. A proteína forma um envoltório denominado de capsídeo, que é formado por vários capsômeros e pode ser usado como forma de classificação dos vírus. De acordo com a simetria viral, podemos classificá-los em icosaedros, helicoidais e complexos. A função principal dos capsídeos é proteger o material genético, que normalmente é de apenas um único tipo, ou é de DNA ou de RNA. Apesar de alguns vírus apresentarem os dois tipos, que no caso são os vírus citomegalovírus, tá? Então assim, pessoal, olhando aí ao lado, vocês podem reparar um exemplo da estrutura de um vírus que possui DNA, tá? Eu vou explicar para vocês de dentro para fora. Então, dentro do vírus possui o DNA, que é essa fita que vocês veem enrolada aí toda colorida. Em volta do DNA tem o capsídeo, que é em forma de cristal, né? Ele protege o DNA. Depois vem o envelope, que é essa esfera maior, e as glicoproteínas, que são esses elementos que ficam em volta do envelope, tá? Então essa é a estrutura de um vírus. Na estrutura de um vírus de RNA é a mesma coisa, a diferença é que ao invés de ter o DNA no centro, ele vai ter, no caso, a fita de RNA. Reprodução dos vírus que possuem DNA e que possuem RNA. Os vírus, como sabemos, podem reproduzir-se apenas em células hospedeiras, uma vez que não possuem enzimas e estruturas necessárias para a produção de proteínas. Desse modo, podemos dizer que os vírus, quando estão no ambiente sem parasitar nenhuma célula, funcionam apenas como uma estrutura que contém genes, tá? Ou seja, por isso que muitos dizem que o vírus não é um ser vivo, porque ele depende de uma célula para se desenvolver. Do contrário, ele é só uma estrutura que possui genes. Reprodução de um vírus que possui DNA. A reprodução dos vírus de DNA basicamente ocorre através de dois tipos de ciclos: o ciclo lítico e o ciclo lisogênico. Contudo, no ciclo lítico, a célula hospedeira é totalmente destruída, pessoal.
enquanto no ciclo lisogênico, o hospedeiro é preservado. Os vírus que possuem DNA são conhecidos como adenovírus, ou seja, o vírus que possui DNA ele tem essas características, né? No caso do lítico, ele destrói a célula hospedeira. Quando o vírus tem contato com a célula, que ela libera os seus genes e começa a se desenvolver, ali destrói aquela célula para poder o vírus se reproduzir no organismo. Já no lisogênico, é o contrário. O vírus entra na célula, se desenvolve e aí começa a se reproduzir pelo organismo, porém, no lisogênico, o vírus não destrói a célula receptora, né? Reprodução de um vírus que possui RNA. Os retrovírus, pessoal, retrovírus são vírus que possuem RNA, tá? Os retrovírus são um grupo de vírus de RNA que se replicam para produzir DNA a partir do RNA. No caso, acontece a versão oposta, né? O DNA no ser humano gera o RNA, né? E no vírus, ao contrário. O vírus que possui RNA, eles replicam e produzem DNA. Usando uma enzima denominada transcriptase reversa, o DNA produzido é então incorporado ao genoma do hospedeiro. Estudamos também, pessoal, 3 pandemias e o seu contexto social, né? Onde se passou cada pandemia dessas daí, tá? Tivemos aí a peste bubônica, ou seja, a peste negra do século XIV. Lembram? Essa pandemia não foi de vírus, e sim de bactéria. Essa bactéria ela é transmitida, né, através das pulgas que tinham contato com ratos contaminados que vinham de fora, né, através das embarcações, e aí tinha contato com o ser humano e ali o ser humano acabou aderindo a essa bactéria. E assim, foi muito difícil, porque naquela época não tinha o estudo de hoje, não tinha as tecnologias de hoje, e quem tentava procurar um remédio para curar essa doença era considerado como um bruxo. Então imagina aí, você está passando por uma situação como essa, e aí não ter quem estuda, porque quem estudasse essa pandemia era considerado como um bruxo. E aí, não é aquela questão, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Teve também a gripe espanhola, que aconteceu em 1918 a 1919. Lembram? Tem o nome de gripe espanhola, por quê? Porque naquela época estava tendo a pandemia, né, da gripe, e também estava tendo a Guerra Mundial, tá? E o que acontece? A Espanha foi o único país que ficou neutro na Guerra Mundial. E aí eles estavam dando maior atenção para essa pandemia que estava acontecendo em meio a uma guerra. Então, por isso que chama gripe espanhola, porque a Espanha foi quem mais enfatizou essa pandemia naquela época, enquanto os outros países estavam em guerra. Eu fico pensando como é que seria a atual pandemia se tivéssemos em uma guerra mundial. Eu sei lá onde que corria para cima do morro e ia viver lá até passar tudo isso. Brincando, pessoal. Mas seguindo. E tem o novo coronavírus, que teve início em dezembro de 2019. Tá aí cada dia que passa ceifando novas vidas, né? E mesmo com tanta tecnologia, ela vem matando muita gente, vem mudando todo o contexto, não é? Hoje a gente não vive uma guerra mundial, mas eu acho que a gente vive uma guerra invisível, que é a guerra da fome, a guerra da desigualdade social, a guerra das classes, né? Classe A, B, C, média, alta, baixa, enfim, são tantos problemas que precisam ser resolvidos e ainda estamos enfrentando uma pandemia, né? Então, hoje a gente vive uma guerra invisível, diferente da guerra mundial que aconteceu na gripe espanhola. E para finalizar a retomada dos assuntos estudados, estudamos a questão da virologia, o virologista e o Instituto Gonçalo Moniz. A virologia consiste basicamente no estudo do vírus, né? Logicamente, e nas suas variedades. É através dessa biomedicina que a estimativa de vida da população global vem aumentando a cada ano. Por quê, pessoal? Porque essa, como diz aqui o nosso slide, a biomedicina que estuda a estrutura do vírus, o seu comportamento,
sua característica e por aí vai. Então isso permite ter informação e agir em cima dela, não é? Aí vem o virologista, que vem indicado pela seta logo em seguida. O virologista é exatamente a pessoa que estuda os vírus. O virologista é o principal responsável pelo salvamento de diversas vidas pelo mundo. Ou seja, a virologia sem o virologista não é nada. A virologia é a biomedicina que estuda o vírus, né? Estuda, pesquisa e por aí vai. Já o virologista é quem faz tudo isso por essa biomedicina. É ele quem pesquisa, é ele que dá nome, é ele que vê as características, é ele que, enfim, conhece, faz a ficha, né, digamos assim, de um vírus novo, de uma mutação viral, enfim, entendeu? E aí, por fim, vem o Instituto Gonçalo Muniz, que também é conhecido como a Fiocruz Baiana. A origem do Instituto Gonçalo Muniz, o IGM, também conhecido como Fiocruz Bahia, não é? Está relacionado à união de esforços das esferas do governo federal e estadual, com o objetivo de sedimentar bases sólidas para a pesquisa científica, o desenvolvimento tecnológico e a formação de recursos humanos no estudo da Bahia, sobretudo aqueles relacionados às doenças infectocontagiosas de caráter epidêmico, não é? Aquelas doenças de infecção viral que pode causar uma epidemia, uma pandemia. Então, assim, os estados brasileiros, pessoal, têm essa, como eu posso dizer, traz essa responsabilidade de investir em pesquisa e estudo. Isso também é graças ao SUS. Acredito que muitos de vocês conhecem o SUS, que apesar de não ser assim, ser lindo na teoria e na prática, ainda precisar de muitas melhoras, ainda assim é um dos melhores programas de governo público do mundo, não é? O SUS é vida, pessoal. O SUS é nossa menina de ouro, né? É nossa esperança na área da saúde, e que Deus abençoe e proteja, que nunca há de perdermos. E aqui concluímos a retomada do estudo dos assuntos que trabalhamos até o momento na disciplina de biologia, tá? Vimos aí o que é o vírus, a sua estrutura, a sua composição, a sua reprodução e também o profissional que estuda essa doença, né? Digamos assim, tá? E aí espero que vocês tenham conseguido captar essas informações. Não simplesmente saber o que é um vírus, mas saber a sua estrutura, como é que ele se reproduz e qual profissional que estuda e pesquisa essa doença e nos traz essas informações que a gente estuda ao longo de toda a nossa vida escolar. Se há feito nuvens no céu, derramar a tinta, colorir papel. E na atividade de hoje vamos responder a 6 questões voltadas para tudo isso que estudamos até o momento, tá? Vamos responder essas questões no Google Formulário. Eu sei que muitos de vocês gostam, porque evita de estar escrevendo, mas lembre-se que a escrita também é importante, tá? São 6 perguntas simples de interpretação, onde vamos avaliar, analisar todo o nosso conhecimento voltado para tudo que estudamos até o momento. O link do Google Formulário eu vou deixar na descrição do vídeo no YouTube e também na nossa atividade que eu mando no grupo do nosso grupo do WhatsApp. Beleza? E na aula de hoje retomamos os assuntos que estudamos até o momento, que foi o conceito de vírus, as características, a estrutura de um vírus, sua reprodução e o profissional e instituição dedicado ao estudo e pesquisa do vírus. Em seguida, vocês foram orientados a fazer uma atividade no Google Formulário com 6 perguntas básicas simples de interpretação. Então, por hoje é só, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da aula, que vocês tenham um ótimo dia, um ótimo estudo, uma ótima atividade e qualquer coisa vocês já sabem.
é só procurar o professor. Beleza?